hoje a ação direta de constitucionalidade 4.060, que procede de Santa Catarina, relatada pelo ministro. Nós estamos com 7. Não, o ministro Gilmar está apenas aqui na sala, então. Mas ele pediu, claro, acho que foi atender um telefonema urgente. Então, me parece que relatado, portanto, pelo ministro Luiz Fux, sendo requerente a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, e interessados o governador daquele estado de Santa Catarina e também a Assembleia Legislativa, sendo que, neste caso, há pedido de sustentação oral. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório. Na sequência, então, eu daria a palavra ao nobre advogado. Está com a palavra Vossa Excelência. Senhora Presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros, ilustre advogado que assumiu a tribuna, senhores presentes, vou fazer uma síntese do caso que é perfeitamente compreensível e vai viabilizar a sustentação oral, que é pela Confederação Nacional, né? Não, pelo Estado. Pelo Estado. Senhor Presidente, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional no estabelecimento de ensino CONFENEM em face das alíneas A, B e C do inciso 7º do artigo 82 da Lei Complementar 170 e 98, de 7 de agosto de 98 do Estado de Santa Catarina, por suposta ofensa ao artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal e também do artigo 25, de forma indireta, na medida em que se alega uma infração da competência legislativa do município, em razão da competência firmada pela Constituição Federal. A lei, o dispositivo impugnado, dispõe o seguinte: o Plano Estadual de Educação articulado com os planos nacionais e municipais será elaborado com a participação da sociedade, ouvidos os órgãos colegiados de gestão democrática, incluindo o Fórum Estadual. Inciso 7. O número de alunos por sala de aula que possibilite adequada comunicação e aproveitamento, obedecendo a critérios pedagógicos e níveis de ensino da seguinte forma: na educação infantil, até 4 anos, máximo de 15 crianças, com atenção especial a menor número nos 2 primeiros anos de vida e até os 6 anos, no máximo de 25 crianças. No ensino fundamental, máximo de 30 crianças até a 4ª série, os ciclos iniciais, e de 35 alunos nas demais séries. No ensino médio, 40 alunos. A Constituição Federal dispõe que compete à União legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às peculiaridades. Numa breve síntese, a tese da demandante é no sentido de que a lei do Estado de Santa Catarina apresenta-se simultaneamente como ilegal e inconstitucional, tendo em vista que o número máximo de alunos em sala de aula imposto pela referida lei não teria fundamento de validade no sistema de ensino do Estado de Santa Catarina, tampouco nas condições materiais da instituição de ensino, e ofensa a competência da União para legislar sobre normas gerais nos termos do que é previsto no artigo 24, inciso 9 e parágrafo 3º da Constituição Federal. O governo do Estado de Santa Catarina apresentou as suas informações defendendo a constitucionalidade dos dispositivos. A Assembleia Legislativa também prestou as suas informações pugnando pelo reconhecimento da improcedência do pedido, o que se equipara à defesa da constitucionalidade engendrada pelo Estado. O advogado-geral da União sustentou também a constitucionalidade da lei. Em seu parecer de folha 563 e 568, o ilustre procurador-geral da República, também acompanhando as ideias ventiladas pela Advocacia Geral da União, opinou no sentido da constitucionalidade da lei estadual. O ministro Dias Toffoli declarou-se impedido, tendo em vista que atuou como advogado-geral da União. Tenho a impressão que com esse relatório torna-se possível a sustentação oral por parte do eminente advogado. Perfeitamente. Pois não. Concedo a palavra para falar pelo governador do Estado de Santa Catarina, o doutor Sérgio Laguna Pereira. Vossa Excelência terá até 15 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. Tentarei ser breve, Excelência. Senhor Presidente, senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros,
ilustre Procurador-Geral da República, trata-se aqui de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, que impugna, como destacou o relator, as alíneas A, B e C, no inciso 7º do artigo 82 da Lei Complementar Estadual 170 de 98, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação. Sustenta a requerente, basicamente, que a lei catarinense usurpou a competência legislativa da União com violação ao artigo 94, inciso 9 e parágrafos da Constituição Federal, por supostamente não ter seguido as normas gerais que foram veiculadas no artigo 25 da Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aduz a requerente que a lei estadual, ao fixar o número máximo de alunos por professor para cada nível de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação, a lei estadual deixou de observar a diretriz veiculada na lei federal, que determina que a fixação da proporção adequada de professor e aluno deve levar em consideração as condições materiais de cada estabelecimento. E disse a requerente na petição inicial, sem demonstrar, que essa lei estadual desestimula investimentos no ensino privado, pois elevaria o preço da educação privada a patamares ruinosos. Essa é uma expressão usada na inicial. Ocorre, senhora presidente, que, consoante se pretende demonstrar, essa pretensão é destituída de fundamento, pois não há qualquer incompatibilidade entre a lei catarinense e a Constituição Federal. O artigo 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe, eu peço licença a ler para vossas excelências, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária, as condições materiais do estabelecimento. E o parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, e eu grifo essa parte, cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto nesse artigo. A lei complementar estadual impugnada, então, tratando do plano estadual de educação, estabeleceu que ele deve contemplar, aí no inciso 7º, o número de alunos por sala de aula que possibilite adequada comunicação e aproveitamento, obedecendo critérios pedagógicos e níveis de ensino. Da seguinte forma, a linha A, na educação infantil até 4 anos, máximo de 15 crianças, com atenção especial a menor número, nos 2 primeiros anos de vida e até os 6 anos, máximo de 25 crianças. No ensino fundamental, máximo de 30 crianças até a 4ª série ou ciclos iniciais e de 35 alunos nas demais séries ou ciclos. No ensino médio, 40 alunos. Como se percebe, não há nenhuma incompatibilidade entre o que dispôs a União a título de normas gerais e o que dispôs o Estado a título de normas complementares. Em primeiro lugar, excelências, é preciso que se afirme que se trata a legislação sobre educação e ensino, nós temos o artigo 24, inciso 9 da Constituição, é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Portanto, cabe à União estabelecer somente as normas gerais e aos Estados legislar de forma suplementar, segundo as peculiaridades regionais. Em segundo lugar, embora o ensino seja livre à iniciativa privada, e isso vem previsto no artigo 209 da Constituição, o mesmo dispositivo constitucional prevê a necessidade das instituições privadas respeitarem as normas gerais da educação nacional e, obviamente, aquelas pertinentes ao respectivo sistema de ensino ao qual estão vinculadas. No caso dos autos, a LDB dispôs que deve ser objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, e que cabe a cada sistema de ensino, essa expressão da lei, à vista das condições regionais e locais, estabelecer os parâmetros para tanto. Daí porque o Estado de Santa Catarina, no exercício legítimo de sua competência legislativa concorrente, estabeleceu esses parâmetros. E não existe qualquer usurpação da competência legislativa. Convém ressaltar que não se trata aqui, como propriamente indicou a requerente na inicial, de verificar hierarquia entre a lei federal e a lei estadual. Não há essa hierarquia. O que se deve perquirir é acerca dos âmbitos materiais de competência da lei federal para normas gerais e da lei estadual para a legislação suplementar. Senhora Presidente, quando a LDB se refere a condições materiais do estabelecimento, ou condições disponíveis e das características regionais e locais, ao contrário do que afirma a requerente na inicial, ela não está se referindo apenas
aos recursos audiovisuais ou de informática que, segundo a requerente, poderia facilitar a comunicação do professor com um número maior de alunos em sala de aula. A intenção da LDB, me parece, é referir as condições regionais de atendimento à demanda por profissionais da educação. Não faria sentido a lei federal estabelecer, ignorando as peculiaridades regionais, um número abstrato, ideal de alunos em cada sala de aula, considerando a diversidade que há em nosso país. Se isso fosse feito, ou a lei viraria letra morta, porque em alguns locais não seria possível atender esse comando geral, ou se a intenção fosse observar rigorosamente esse preceito, se estaria criando obstáculos ao acesso à educação, né, pois não seria possível, em alguns locais, viabilizar uma menor relação entre professores e alunos. Daí porque a LDB, acertadamente, remeteu essa definição a cada Estado, haja vista que os Estados e o Distrito Federal, considerando as suas peculiaridades regionais, têm mais condições de chegar na minúcia. De qualquer modo, Excelências, no caso dos autos, a lei não estabeleceu um número fixo de alunos por professor em sala de aula. Estabeleceu apenas a proporção máxima, conferiu ampla liberdade pedagógica para que, à luz das condições materiais e de recursos humanos, possam os estabelecimentos, segundo os seus projetos pedagógicos, se eles recomendarem ou exigirem, estabelecer uma proporção diferente. O que está em questão aqui, senhores ministros? É a usurpação de competência legislativa da União? É com isso que a entidade autora está preocupada? Certamente que não. O que está em questão são interesses econômicos de estabelecimentos de ensino privados que objetivam a enturmação de alunos e, em decorrência disso, a maximização dos lucros, ainda que com alguma dose de sacrifício da qualidade do ensino. A intenção desses estabelecimentos de buscar o lucro é plenamente legítima, pois a Constituição garantiu uma prestação de ensino pela iniciativa privada. No entanto, é igualmente constitucionalmente legítima a atuação do poder público para a fixação de parâmetros mínimos para a prestação do ensino formal. E é isso que o Estado de Santa Catarina busca fazer no âmbito do seu sistema estadual de educação. A relação do número de alunos por professor é um importante critério, parâmetro de aferição da qualidade geral de ensino. Esse parâmetro tem sido utilizado em inúmeros estudos no Brasil e no exterior em relação à qualidade do ensino. Eu cito um exemplo aqui da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que é um organismo internacional que nasceu na Europa, hoje congrega 34 países, a maioria deles tidos como desenvolvidos, e ela publicou em 2014 um relatório chamado Olhares sobre a Educação 2014. E esse relatório traz esse parâmetro e demonstra que a relação entre o número de professores e alunos em cada país está diretamente relacionado com os resultados em relação à qualidade do ensino, e isso fica evidente em países como Austrália, Finlândia, Luxemburgo e Noruega. No caso brasileiro, inclusive, há um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara em 2009, o projeto de lei 597 de 2007, tramita atualmente no Senado, que prevê até uma relação ainda menor entre professores e alunos. São, para citar um exemplo, 35 alunos por professor no ensino médio, enquanto a lei catarinense está exigindo uma relação máxima de 40 alunos por professor no ensino médio. Por tudo isso, o que se pede é que seja respeitado o âmbito de conformação legislativa do Estado-membro, em respeito mesmo ao princípio federativo, pois a lei estadual impugnada não invadiu a esfera de competência da União, assim como não desbordou qualquer limite de razoabilidade na fixação do limite de alunos por professor. Aliás, a irrazoabilidade sequer foi diretamente alegada na petição inicial. São essas as razões pelas quais, senhor presidente, o governador do Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Procuradoria-Geral do Estado, pede a vossas excelências a improcedência da ação. Agradeço a